né? Recording is on. Eu já tinha passado isso aqui em uma outra aula. Ó, Gold acabou respeitando esse padrãozinho aqui, ó, né? Essa pequena LTB, ó. Se a gente pegar aqui, galera, né? Nós temos aqui a primeira resistência, tá? E uma segunda resistência aqui. O que a gente pode visualizar aqui de primeira instância, nós temos uma outra resistência aqui. Essa primeira resistência é como se fosse um topo histórico, ou seja, um TH. Essa segunda resistência aqui, galera, ela é uma resistência em descendência, ou seja, o gráfico está vindo assim, ó, topos e fundos mais baixos. Ou seja, nós temos uma micro tendência baixista aqui. Só que o que acontece? No 1773, ele encontrou o quê? Uma força, onde jogou o preço para cima, onde ele perdeu o padrão de baixo, ó, rompendo essa micro LTB. Então, isso aqui tudo no diário. E o impulso anterior foi um impulso de alta, força compradora. Por que eu sei disso? O gráfico está subindo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar analisando o gráfico em cima disso. A gente vai estar operando em cima disso. Só que nós temos aqui, ó, até o momento, ele não perdeu, tá? Ainda a LTB. Então, enquanto ele não fizer esse movimento aqui, ó, e o rompimento começar a subir, a gente não compra. A gente vai ter que trabalhando com venda no Gold, mesmo em scalper, viu? Por quê? A tendência aqui ainda, a micro tendência, tendência terciária, para a gente aqui é de baixa, tá? Nós temos 3 tendências aí no mercado, que seria que basicamente o quê? Tendência, não sei se vocês ainda já sabem, né? Tendência primária, tendência secundária, tendência terciária. Vou explicar hoje para vocês a diferença dessas 3 tendências e como a gente vai utilizar elas no gráfico diretamente. Porque a gente que é scalper, é muito importante saber cada tipo de tendência, como utilizar elas no gráfico na hora de estar operando. Beleza, meu povo? Então, a tendência ela é muito mais do que apenas você olhar e bater o olho e é isso. É bom a gente encontrar aqui, né, uma forma de vocês estarem visualizando as tendências e estarem operando, tá? Então, a gente vai primeiro aqui para mais simples, tá? Tendência primária. A tendência primária é uma tendência onde você consegue visualizar o quê? O mensal e o semanal, tá? Por exemplo, se mensal e semanal existem fundos em descendência. A tendência primária aqui seria uma tendência baixista, tá? A tendência secundária, a gente vai passar para o gráfico. Seria no semanal, tá? E no diário. Tendência terciária, que é a principal para a gente, galera. É uma tendência do diário, tá? E do H4. Então, o que acontece? A gente tem que saber o simples do mercado. O mercado direcional é mais importante para um scalper do que o mercado consolidado. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Em mercados consolidados, nós não vamos operar. Não ficou aqui meio justo, mas dá para entender. No mercado lateralizado, não vamos operar também, mesmo a gente sabendo que o mercado lateralizado ele tende a ter quais características? Topos e fundos parametrizados. Ou seja, no mercado lateral, ele anda dessa forma. Ó. Mercado consolidado, ele anda dessa forma aqui. Ó. Ele não tem topos e fundos bem pré-definidos. O lateral tem. Então, eu compraria suporte aqui e resistência? Não. O scalper, ele aguarda o rompimento. Ou para cima, ou pullback, e nós entraríamos aqui.
Então, a gente tem que focar em quais gráficos? Gráficos direcionais. O que seriam gráficos direcionais? Gráficos com tendência altista ou tendência baixista. E se a gente puxar isso para o gráfico, o Gold ele é um ativo que anda sempre em tendência. A gente está aqui numa tendência terciária, né, secundária para terciária. Nós podemos visualizar o quê? O Gold ele é um ativo, né? Ele é igual a platina. Ele é um ativo que ele anda sempre, sempre. A maioria das vezes em alta, onde ele faz apenas minis pullbacks. Ó. Então é bom trabalhar com ele a favor do quê? Da tendência. A tendência aqui também ainda é altista, mas nós temos aqui em uma pequena tendência baixista. Então o que a gente vai fazer? Ó? Bem simples. Jogar em H4, ver se a gente acha alguma figura. Né? Nós temos aqui em H4. Nós não temos uma figura pré-definida, mas nós temos aqui o quê? Ó, uma lateralização ou consolidação. E aí, galera, o que seria isso aqui? O que vocês acham que seria isso aqui? Pode falar aí para mim, quero ver o conhecimento de vocês. Consolidação. Quem falou aí? Jornal. Isso, perfeito, irmão. É uma consolidação. Por quê? Olha só, nós temos aqui, tá? A ausência de topos e fundos pré-definidos, tá? Nós temos aqui a presença de topos e fundos mal definidos. E o padrãozinho zebra, né, que a gente sempre fala, um candle vermelho, outro verde, um candle vermelho, outro verde. E um pequeno range. O que seria um range? É uma zona de briga. É uma zona de briga bem pequena. Mesmo não sendo no gold, isso aqui são poucos pontos. Então, aqui não é uma hora da gente estar operando. Tá? Por quê? Ele geralmente vai abrir tendência aqui. Na aula de Elliott que eu tinha explicado, né? Toda segunda-feira, de domingo para segunda, o ativo ele abre tendência. Então, enquanto ele não fizer um movimento aqui de impulsão ou para baixo, né? Repetindo o movimento anterior, ou para cima, quebrando esse ciclo de baixa, ele tem que quebrar esse 1862 aqui, a gente não consegue estar operando. O que você estaria fazendo aqui seria mais uma aposta? Sim, seria uma aposta. Mas aqui a gente pode ver o quê? Ó? Ele fez um movimento de impulsão, fez um movimento de correção, está querendo renovar o movimento de impulsão. Então, o gráfico aqui para a gente, ele já está avisando algo. O que seria esse algo? Ele está vindo romper essa LTB. Então, eu vou ficar mais esperto com o quê? Com venda. Por quê? Porque ele já está nos indicando, ó, uma pequena movimentação. Ó. Nós temos aqui, ó, um suporte, nós temos aqui, ó, uma resistência e a quebra dessa resistência aqui. Aqui, ó, nós temos um fundo igual, tá? Um fundo duplo, mas nós temos aqui, ó, uma impulsão, uma correção e uma nova impulsão aqui, ó. Se ele completar esse movimento de impulsão, ele deve fazer um rompimento dessa LTB. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai aguardar o pullback e tá comprando a favor do gold. Ou seja, todo scalper, ele opera final de pullback. Eu canso de falar isso todas as aulas. Nós temos que operar os finais de pullback. Jamais vamos estar operando, tá? Retração e topo contra a tendência altista. Comprar fundo em tendência baixista. Só ver aqui. A galera lá do outro grupo, até sai do Telegram aqui. Então, o que acontece? Para mim, tá, gente? Call aí para essa semana, em relação ao Gold. Para mim, igual eu falei, vamos ver. Às vezes acerta, né? Igual tu tá sempre acertando aí, mas nem sempre a gente acerta. A gente também erra. Mas para mim aqui, tá bem desenhado até. Gold deve estar superando aí. Pelo menos, eu não sei hoje, porque é feriado, mas 1,862. Ele tá mostrando isso pra gente. Se a gente jogar em H1, ó. Nós já temos bem predefinido aqui o quê? Ó, a lateralização, mas nós já temos aqui a perca dessa lateralização aqui em cima, e nós já temos um possível movimento de alta.
Como que o Malta sabe que é um possível movimento de alta? Trabalhando com ondas e correções, ó. Ó, fundo, tá? Impulsão. O que seria impulsão, galera? Impulsão é a força do gráfico. Ele mostra pra gente. Ele tem presença de quê, ó? Nós temos aqui, ó. Bem simples, ó. Primeiro fundo, um segundo fundo aqui, e um fundo igualitário aqui. Ou seja, um fundo duplo. Mas mesmo assim, ele está com um movimento de ascendência, ó. Ele está nos mostrando que possivelmente ele pode subir. E qual que é a perda, né? A primeira perda dessa resistência, que eu sempre falo, galera, para vocês repararem o quê? Na resistência, nessa zona de briga. Nós temos uma resistência aqui que ela já foi perdida uma vez, ó. Mesmo que tenha sido um rompimento falso, o gráfico, né, os players, eles já jogaram o preço para cima. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que possivelmente esse preço aqui já é uma nova zona de briga e não só essa aqui, ó. Deu para entender? O mercado ele anda em quê? Em zonas. O mercado ele anda em cotações. Então todas as vezes que vocês pegarem, vamos lá, uma resistência foi rompida, se deu ali com uma resistência, um rompimento, o que ele tende a fazer? Ele tende a retestar essa zona. Aqui é uma nova zona de briga. Então a zona de briga já não é só essa linha aqui, ó, onde está demarcada. Ela é toda essa zona aqui, ó. Nós temos uma zona de preço agora. É uma zona de briga. O que a gente faz em cima disso aqui? Vocês podem ver que isso aqui ele se iguala a LTB, ó. Ó, se a gente puxar aqui. A gente puxar no gráfico, ó. Nós temos aqui toda essa zona aqui, ó. É uma zona para a gente ter uma atenção. Ah, mas né, é um stop caro? Não. É só a gente aguardar o rompimento disso aqui, ó. A perda desse movimento. Então, o que eu quero passar para vocês hoje, ó? Houve um movimento de breakout, tá? O rompimento. Aqui. Já encostou aqui, ó. Nós já temos uma confluência boa aqui, ó. Temos a LTB, temos a resistência que foi perdida, tá? Mas o nosso stop, ela não é abaixo desse fundo aqui, ó. O stop bem posicionado tem que ser abaixo desse fundo aqui, ó. Então, ele é um stop aqui, por exemplo, de 900 pontos. Ah, Malta, mas é scalper, é isso, aquilo, não importa, cara. O scalper, ele é uma tomada de decisão rápida, tá? A operação scalper em si. O day trade é uma operação de até um dia, mas a operação de scalper vocês têm que parar de baseá-la em cima de stop de 20, 30 pontos. Hoje em dia, eu falo isso com propriedade, tá? Se vocês utilizarem, por exemplo, um ativo que anda igual o Gold, um stop de 100 pontos, igual antigamente eu usava stop de 100 pontos, mas o Gold andava bem menos. Hoje em dia o Gold está em 1.862 ossos. Esse ativo ele anda facilmente 5 mil pontos por dia, brincando. Então você tem que diluir 0,5%, né? Dá em torno aí de 250 pontos no mínimo. Um bom stop no Gold, ele é de 250 pontos. Só que aqui nós estamos pegando o quê? É um scalper? Sim, mas é uma boa oportunidade para virar um intraday. Então, o scalper ele tem que ter o stop bem pré-definido. O take, a gente consegue malear. Ele em cima de quê? Em cima de movimentos anteriores. Então, você, por exemplo, você pegou 100, 200 pontos aqui no Gold, você não pode utilizar um stop de 900. Então, essa operação aqui, ela fica inviável para a gente que é scalper. No máximo, intraday. Por quê? O stop está caro. E eu vou entrar numa operação onde eu vou colocar o stop errado, eu já não vou estar utilizando um stop técnico, eu vou utilizar um stop financeiro, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar correndo um risco desnecessário. Então, essa operação aqui para a gente, ela é uma operação de risco. É risco altíssimo. Porque o stop é caro, o take já não é tão caro assim. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, paciência. Você não precisa operar toda hora. Ó. Aguardar esse movimento, aí sim, o pullback aqui. A gente consegue jogar em cima do último topo. Agora vamos para um outro cenário. Ó.
Só ver se tem alguém entrando na sala. Não. Temos um outro cenário aqui, ó. A perda dessa consolidação para baixo. Lembrando que nós temos ainda um respeito, né, dessa LTB aqui, ó. Aqui já fica mais viável para a gente. Supor que ele respeite aqui, faça esse rompimento. Ó. O stop, tá? Bem posicionado. Aqui, ó. Bem curtinho, ó. Questão de 200, 300 pontos. Para um take bem largo. Se a gente jogar em H4, ó. Nós temos o que, ó? Uma outra coisa. Galera, o nosso suporte, ele é aqui, tá? Na mínima desse dia aqui, ó. A nossa... Ainda mais que é scalper. Às vezes, olha só. Ele perde, né, esse suportão aqui. Ó. Aí você vai, não espera pro backzinho, ou aguarda pro back e vende. Aí ele só dá um arrepio para cá, tem a ameaça vir aqui e volta a subir. Esse é o famoso papa stop. Temos que tomar bastante cuidado. Por quê? Eu volto a dizer, né? Aqui testou o preço, ó. Ó, peraí. Aqui houve o teste do preço, ó. Que é uma zona aqui, ó. Suportezinho aqui atrás. Aqui testou o preço já outra vez. Nós que somos os scalpers temos que avaliar o quê? O pavio. Testou o pavio, o suporte já se torna uma zona. Tá? Nós temos essa zona aqui, ó. Enquanto não perder essa zona do 1806, o mercado ele não vai estar andando para um lado só. Enquanto não perder essa zona, não houve um rompimento verdadeiro. Mesmo que tenha só alguns pavizinhos aqui, ó. Para ele ter um rompimento real, temos que ver o rompimento dessa zona. Mas, rompeu essa zona de cima, a gente já sabe qual que é a próxima zona que ele vai ter de impacto. Ele vai ter uma zona aqui onde eles vão tentarem rebater no preço. Então, de 1829 para 1806, somos aí 2.300 pontos. O que a gente faz? Aqui nessa hora aqui, a gente pode estar utilizando o movimento de breakout, ou seja, rompimento. O que eu quero dizer com isso? Ó? O mercadinho veio dessa forma aqui, ó, o rompimento dessa forma, já pode vender sem esperar aguardar o pullback. Colocando um stop acima aqui, ó, do último fundo. O mercado ele veio dessa forma aqui, ó, com muito pavio, ó, você não faz nada. Isso numa zona de rompimento aqui, ó, essa no 1829 mais ou menos aqui. Por quê? O gráfico, o candle cheio, ele condiz com força. O candle com grande pavio, ainda mais se for um pavio maior que o corpo do candle, ele quer dizer rejeição. É rejeição do preço? Sim, rejeição do preço. Então o mercado ele tende a fazer o quê? Ó, ele voltar para o canal de origem. Já esse rompimento a favor disso aqui é uma vela de ignição, galera. A vela de ignição ela é de 2 a 3 vezes maiores que os candles anteriores, tá? Nós temos aqui, aonde aqui? Nós temos a presença de uma vela de ignição, ó. Vocês conseguem visualizar o candle de 2 a 3 vezes maior aqui. Então, nós temos aqui um rompimento, ele é feito a partir disso aí. Eu sempre falo porque é a mesma coisa, que é o que funciona. Nós temos a velinha de ignição aqui, ó. Ela é 2, 3 vezes maior que os candles anteriores, tá? E ele rompeu uma grande média aqui, ó. Uma média de M21 exponencial. Então, ele tende a buscar onde aqui agora, ó? Novo topo aqui. E ele tende a vencer, tá? Essa LTBzinha aqui. Igual eu te falei, para mim, Gold faz esse movimento aqui, ó. Então nós vamos trabalhar com o quê? Após o vencimento do 1873, trabalhar com compra. Não trabalhar com venda mais. Beleza? Agora voltando aqui, ó. Nós temos aqui uma LTB. Eu sempre falo, o simples funciona, ó. Velinha de ignição, rompimento. Ó. Rompeu. Nesse quesito aqui, ó.
Só comprar, gente. Não precisa aguardar o pullback. Porque o stop é curto, é de 100 a 200 pontos, com um take largo. Aí o que acontece? Fez o reteste aqui, voltou a subir, o que você faz? Pega o stop, coloca no 0 a 0 e só segura e vê onde é um bom take, tá? Geralmente um take bom aqui no Gold, após rompimento, é de 300, 400 pontos. De pelo menos aí 300, 400 pontos. Aí fala, mas eu sou scalper. Cara, scalper não é ponto. O Gold, após o rompimento, ele anda em 1, 2 minutos. Questão de minutos. Igual outro dia, né? Eu entrei comprado, eu peguei aí em 10 minutos 400 e poucos pontos, 300 e poucos pontos. Então, o que acontece? Gold, ativo com o Gold, é bom utilizar o quê? Ó, malícia. Ele não anda parametrizado igual o EURUSD, igual o USD franco suíço, porque ele já fez um movimento, ó. Já houve um rompimento aqui, ó. Consolidado, rompeu, voltou pro canal, mas ó, veio retestar o canal. Já houve um rompimento. Então, a tendência é que ele faça isso aqui. Beleza, gente? Bem simples. Vamos pro EURUSD aqui, ó. São dois ativos que eu gosto de estar operando, viu, gente? Tanto o EURUSD como o Gold. Eu gosto de scalper. Muita gente me pergunta, viu? Quantos ativos eu devo operar, malta? Como eu vou estar fazendo a análise? Gente, scalper, ele não precisa estar operando todos os ativos, né? 10 ativos, 8 ativos aí. O que a gente precisa fazer é estar escolhendo bem os ativos que você vai operar, conhecendo, aumentando o feeling desses ativos e utilizar o quê? O tempo de tela a nosso favor. Se você é um cara que não tem controle emocional para estar operando o SHA-USD, por exemplo, que é um ativo que anda muito mais, você não opera, você tem outros 60 ativos para estar operando. Eu particularmente gosto do EURUSD, do GBP-USD e do SHA-USD para estar operando scalper. Tá? Eu gosto. O SD-Card às vezes entra na rodada, só que o SD-Card, galera, ele paga pouco. Ele paga muito menos do que o SHA, muito menos que o euro. Tá? O valor do PIB dele é menor. Então é um ativo que eu não costumo dar muita entrada, a não ser que seja um elefante rosa. O que seria um elefante rosa? Uma boa oportunidade, uma oportunidade que você não vê todos os dias. Tá? Mas eu não fico caçando todos os dias o mesmo gráfico, porque geralmente eu entro no SHA aqui, tem entrada toda hora, só vou estar operando nele. Análise para o euro, bem simples, viu, galera? Ó, nós temos aqui, né, algumas zonas. Nós tivemos aqui uma quebra de movimento, ó. A gente teve aqui uma acumulação. Ó, nós temos aqui outra acumulaçãozinha. Nós temos o quê? O rompimento dessas acumulações, ó. Vamos analisar o todo, ó. Impulsão, acumulou, impulsão, acumulou, impulsão novamente, ó. Só que aqui nós temos o quê, ó? Um pullbackzinho. Tá fazendo um reteste aqui, ó. Para mim, o EURUSD, ele tende a retestar onde, ó? Tende a retestar aqui, pelo menos, ó. 1,19735. Mas nós temos uma LTA aqui, ó. Temos uma LTAzinha aqui, ó. Então ele tem que perder aqui, ó. E uma coisa interessante desses ativos, que é o seguinte, é bom a gente analisar sempre, ó. O EURUSD ele já está trabalhando o quê? Abaixo da M21. Se ele está trabalhando abaixo da M21, quer dizer o quê? Que ele já está perdendo a característica de quê? Ele está perdendo a característica de alta. Ou seja, a gente precisa estar analisando aqui em gráfico de descendência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu vou estar buscando venda, tá? Cada dia mais aqui no euro, eu vou estar buscando venda. Por quê? Ele não está conseguindo renovar topo. Enquanto ele não renovar topo, eu não vou estar utilizando aqui compra. Galera, eu só vou pedir para vocês mutarem aqui, ó, por conta do som. Então, o que acontece? O euro para essa semana aqui, ó, muito simples. Vou aguardar, tá?
a perda da mínima do diário aqui, ó, desse diário, tá bom? E fazer esse movimento aqui, ó. Ó, para mim ele faz esse movimento. Vem retestar a LTA. Aqui na LTA eu vou comprar? Não vou comprar. Eu vou guardar um padrão, tá? Ó, nós temos um movimento bem interessante aqui. Então, ó, ele tende a buscar onde? Pelo menos aqui, ó. Aí que vai. O instante que ele bater no gráfico é importante pra gente, ó. Vou desenhar, tipo, o que pode acontecer aqui. Se ele me chega com velas cheias, nessa região aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu não vou comprar. Se ele vai e me desenha um padrão, tá, de candle, dessa forma, ou até chega, né, dessa forma aqui, faz o engolfo, eu vou estar utilizando a compra. Nós que somos scalpers, a gente tem que trabalhar com o quê? Com sinais. O que seriam sinais no gráfico? No gráfico, os sinais seriam ali onde toca numa resistência, onde toca no suporte, e elas nos mostram um sinal de rejeição. A gente trabalha em cima de rejeição. Assim como o topo, assim como o fundo, nós vamos estar trabalhando sempre, né, no gráfico aqui em rejeições. Não adianta nada, né, eu saber análise técnica, eu saber análise gráfica e não conseguir visualizar uma boa entrada, não conseguir visualizar o que o gráfico está nos dizendo. O euro ele já está nos dizendo o quê? Mesmo que tenha uma tendência altista enorme, ele está nos dizendo que houve a perda, né, o reteste no 1,23, que ele já houve a perda, né, do preço na cotação 1,23 aqui, ele tá já houve o quê? Movimento aqui de 1,21,500, ou seja, é a perda de força compradora. Mas é uma reversão de tendência ainda? Não. Ainda não houve uma reversão de tendência. Para mim, a reversão de tendência ele é abaixo de 1,20. Porque aí ele vai começar o quê? Um novo movimento de baixo. Ó. Ele vai estar utilizando os topos e fundos em descendência. Só que aqui ele já nos está mostrando. Ó. Ele está nos mostrando o que aqui? Ó, que ele não conseguiu renovar nenhum topo. Mas o gráfico ele é assim. Para quem assistiu uma das minhas aulas, onde eu falo que é o seguinte, ó, o gráfico ele faz esse movimento. Ó. Ele acumula, né, para depois subir ou para depois descer. Por quê? O gráfico ele anda, ainda mais o gráfico direcional, de tendência altista ou baixista, ele sempre vai estar andando dessa forma aqui. Ó. É sem exceção, viu, gente? Ó, acumulou tendência, acumulou tendência, acumulou tendência, acumulou tendência ou reversão. Quero dizer com isso, nós temos que saber olhar o que é importante, as acumulações, porque é os nossos pontos de pivô, nossos pontos de entrada. As acumulações, nós temos aí vários tipos de acumulações. A primeira a acumulação, que é a lateralização. A segunda acumulação que nós temos aí é a consolidação. A terceira é uma flâmula, é uma bandeira, é um triângulo ascendente, é um triângulo descendente. Tem uma aula minha explicando sobre essas figuras e também os pontos de pivô. O que acontece? No gráfico, nós sempre temos que olhar isso aí. Tá bom, galera? Sempre olhar o quê? As acumulações e olhar os pontos de pivô para a gente estar entrando. O movimento, qual é o movimento certo? Não tem, mas o que eu gosto de utilizar é o breakout. Rompeu, retestou, entra a favor do rompimento. Rompeu, retestou, entra a favor do rompimento. Mas, malta, a maioria dos rompimentos são falsos. Sim, verdade, a maioria dos rompimentos são falsos. Mas, nós vamos aguardar o reteste, ó. Nós vamos pegar ele num reteste. E não assim, ó. Rompeu, eu vou entrar comprado aqui, ó. Não, nós vamos esperar a rejeição, ó, desse fundo. Tá? Ou, melhor, ó. O melhorzinho aqui, ó. Nós temos aqui uma zona aqui, ó, de suporte. Nós temos outra zoninha aqui, tá? Nós temos aqui, ó, um fundo aqui. Ele perdendo esse movimentinho aqui, ó, pra gente trabalhar comprado aqui, ó.
Ah, mas rompeu a LTA aqui, ó. Gente, não importa, tá? Eu dou mais importância para essa zona de suporte do que uma LTA, tá? Do que uma LT aqui. Eu dou mais importância para essa zona de suporte do que, por exemplo, essa LT. Por quê? Essa zona de suporte aqui, 1,16,675, nós temos uma M200, tá? Nós temos uma zona de suporte que é um fundo duplo, e nós temos o quê? A favor da tendência, que aqui é o movimento de quê? Ó? Impulsão, correção, que é o primeiro pullback, que ele pode estar vindo buscar. Já em H4 aqui, ó, agora vamos já para o scalp realmente, nós temos o quê? Ó? H4 e H1. Ó. Nós temos um gráfico baixista, ó, a tendência terciária, nós temos o que? Ó, um gráfico baixista, uma correção e uma rejeição aqui. Ele perdendo essa M200, ó, já consigo trabalhar só com venda. Porque, ó, daqui até aqui, ó, nós temos 1.200 pontos. Ou seja, aqui dá para a gente trabalhar com uma impulsão, correção, impulsão. Abaixo da M200 eu já consigo trabalhar com venda. Então, rompeu a M200, malta, você vai vender? Sim, vou. E perdendo isso aqui, ó, eu vou vender. Alvo aonde? Nós temos aqui, ó, um alvo aqui. A gente consegue pegar um outro alvo aqui. E o último alvo aqui. Então, meu primeiro alvo vai ser aqui. Perdeu M200, onde vai ser o meu stop? Olha só, um stopzinho aqui. Ou acima desse topozinho aqui, ou acima desse topo aqui, ó. Tá? Então, eu acredito nesse movimento no EURUSD. Hoje, está com baixíssima volatilidade. O que isso quer dizer? A volatilidade ela tem muito a ver com a liquidez. Quando há feriados, mercados fechados, mercado de LOL, ou seja, o mercado ele fica com uma acumulação com a alta liquidez e baixa volatilidade. A liquidez ela tem muito a ver com o quê? Com preço, tá? Se os grandes bancos despejam lotes no mercado, isso vai trazer uma alta volatilidade. Se tem ali, né, uma baixa liquidez ali, vai ter uma baixa volatilidade. Por quê? Porque não tem lote no mercado. Então o mercado não tem como andar. Mas se alguém socar lote aqui agora, o mercado vai andar, ali anda. Tá? Mas o único possível de fazer isso, diferente da B3, por exemplo, são os grandes institucionais. Na B3, um grande FHS ele consegue movimentar o contrato, consegue movimentar o mercado. O que seria um FHS? É um trade de alta performance que roda pelo menos 9 mil contratos por dia. Entendeu? Já no Forex, para você movimentar o Forex, você teria que utilizar muito volume. Tá? Então, uma análisezinha bem rápida aqui para vocês, ó. Olha só. Nós temos aqui, tá? Essa zoninha aqui. Ó. A gente vai trabalhar, ó. Ele tá em M30, ó. Ele tá em cima dessa zona ainda, ó. Aqui, ó, vamos em M15, a gente já consegue visualizar o quê, ó? Já houve a perda dessa zona, tá? Ó. Temos uma perda dessa zona, um reteste. E, ó, ele perdendo essa zona aqui, dá pra gente trabalhar vendido, ó. Então, como que vocês podem ver, eu não estou vendendo aqui. Aqui até daria uma boa venda. Ó. O mercado está muito parado. Ó. Tá vendendo aqui. Stopzinho onde? Ó. Stopzinho técnico. Ó. Por que não stop, né? Aqui acima, ó. Olha só, gente. Conseguimos visualizar aqui, mais ou menos aqui, ó. TP onde, ó? A gente consegue visualizar aqui mais ou menos. Temos uma outra confluência bem importante aqui, tá? Que é o seguinte. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Nós tivemos uma perda numa LTA aqui, ó. Ó, não sei se você consegue visualizar. E ele tá trabalhando abaixo da quê? Da M20, da M200 e da M21. Então, ele trabalhando abaixo disso aqui, ele tende a fazer o quê? Esse movimento aqui, ó.
Agora vamos à nossa atenção. O que a gente tem que se atentar aqui, ó? Ele já perdeu, tá? Essa consolidação. Ele fez o pullback e está abaixo da confluência aqui, ó. Então ele tende a renovar fundo. Ele não conseguiu renovar fundo, renovou topo, galera, e manteve o movimento acima aqui, ó. Ó. Aí que começou a fazer topo e fundo e ascendência, o que eu faço? Ó, renovou a M200 aqui, eu já saio. Porque se ele passar desse topo aqui, ó, né, desses topinhos aqui, ele vai longe. Aí ele sobe. Por isso estamos no stop técnico aqui, ó, de 20 pips. Tá? É um stop técnico caro? Não. É um stop de 200 pontos, não é caro. Euro, praticamente ele anda, né? Às vezes 500 pontos, às vezes 800 pontos em um dia, às vezes 1.000 pontos. Tirando hoje, né, que a volatilidade está baixa, ele andaria tranquilamente aqui em alguns minutos. Scalper é um pouco diferente da B3 para o Forex. Por quê? A B3 a gente consegue operar aí scalp em questão de segundos. Você abre e fecha o gráfico assim que você já bateu a tua meta. Tá? E eu faço isso. Por quê? O mini índice ele anda muito. Ele anda muito. É muito diferente de você estar operando moeda. No Forex você está operando diretamente moedas. Beleza, gente? Ó, já ganhei M5. Olha que interessante. Ó. Já tá indo. Ó. Querendo ou não, tá indo a favor do quê? Ele tende a renovar esse fundo aqui. Ó. Enquanto ele não retestar aqui, ó, ou às vezes, a partir do momento que ele romper aqui, viu, galera? Ó, ele perdeu aqui, ó. Perdeu esse fundo. O que eu já faço? Pego esse stop e já coloco no zero. Já protege a operação. A gente sempre tem que tentar fazer o quê? Tentar proteger a nossa operação. Porque o scalp, você geralmente anda o quê? Anda, na maioria das vezes, alavancado. Tá? Então, olha só, para vocês que não entenderam. Houve a perda, né, dessa zona, houve o reteste, aí ele veio fazer o quê? O pullback aqui, e a gente pegou a favor do rompimento. Esse é o famoso movimento a favor do breakout. Qual que é a favor de qual movimento? Desse movimento aqui, ó. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Comprar na média de 200. Deixa eu ver aqui. No diário? No diário, Gobato? Não, acho que eu já entendi depois quando você começou a explicar no outro gráfico lá, onde ele rompia, ele tinha um suporte e também estava rompendo o de... Eu só não lembro se era no diário, tá? Mas a média de 200, aí você falava de fazer a compra. E você deu um outro exemplo, caso ele fizesse a linha a média de 200 fosse o suporte, você entraria comprada. Eu entendi é que foi num gráfico passado, por isso que eu não interrompi, porque depois você respondeu, mas tá tranquilo. Ah, não, tranquilo, meu querido. Galera, Tá. vocês querem que eu analise algum outro ativo? E aí, meu povo? Querem que analise algum outro ativo? Vou analisar aqui, tá? O SDCHF, tá bom? E o SDCAD aqui, ó. A gente está operando aqui também em scalper. O SDCAD, nós temos aí uma tendência baixista, né? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês, ó. Aqui não renovando, ó, nós temos uma zoninha aqui, o que, ó, de H1. Se ele fechar, tá? O gráfico aqui, ó. Se ele fechar acima dessa zona aqui, já descaracteriza a nossa operação. Ó. Isso aqui em H1, tá bom? Por quê? Porque, ó, em H1, ele ainda não rompeu essa zona. Houve um rompimento, ó, e houve o quê? A volta pro canal, ou seja, é um rompimento falso. Houve o reteste nessa zona, e ele está tentando fazer o quê? Esse movimento aqui, ó. Mas, se ele fizer esse movimento aqui, ó,
e terminar acima desse H1, quer dizer que ele vai buscar time frames maiores. Então, o nosso stop aqui, ó, já é um pouco desnecessário. Nós temos que abaixar o stop para onde? Ó, pelo menos acima, tá? Olha só. Em H1 abriu o quê? Ó, M30 já fez padrão de quê? Um pouquinho de alta. Nós temos uma rejeição aqui, ó. E ao contrário do que a galera pensa, né? Isso aqui não é padrão de reversão, viu, gente? Isso aqui é apenas um doji, ou seja, é uma indecisão do mercado. Nós temos que agora tomar atenção? Sim, nós temos que ficar atento aqui. Por quê? Se ele vem retestar aqui, ó, a mínima desse candle e não rompe, ele vai subir. Se ele retestar aqui, ó, e não romper, ele vai descer. Então nós temos esses dois movimentos, temos que aguardar. Mas ele pode muito bem fazer esse movimento aqui, ó, e subir. Ó. Mas eu ainda acredito numa baixa dele aí. Mas ele tem que perder esse aqui, ó. Tem que perder esse aqui. 1,21,499. Então eu vou manter na operação, né? Andou aí pelo menos aí uns 7, 8 pips, 80, 70 pontos. Eu já protejo a operação, tá? Ainda assim eu tenho que aguardar ele eliminar esses pavis aqui. Ó, temos que aguardar aí, tá? Ô, Malta, Oi, pode falar. Eu tenho duas dúvidas que tu incomodar assim, é só para ter ideia. Tu acha que qual os melhores horários para poder operar, mais ou menos? Então, vamos lá. Geralmente eu acordo 7 horas da manhã, tá? Por que eu tô falando o horário que eu acordo? Porque geralmente o horário que eu já vou começar a analisar o gráfico. O gráfico, igual a galera fala, né? Ah, pega 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu já operei, tá? Esses horários. Não recomendo porque não vai estar mudando tanta coisa. Então, o que acontece? O melhor horário para você operar é o horário que vai te dar a entrada. Igual, eu vi uma entrada aqui, né? E já peguei. Então, não tem muito. O scalper, você não precisa ter muito horário. Porque você precisa ter o quê? É entrada. Ó, o Shao SD. Não está movimentando nada. Mas, desde a madrugada, ó, ele não teve movimento nenhuma entrada. Entendeu? Então a gente não tem, o scalp não tem bem um horário. Mas é bom você estar operando na parte da manhã. Ou seja, você está operando ali entre as 7 da manhã até as 11 da manhã. Esses são os melhores horários para você estar operando scalp. Por quê? É a hora que o mercado está o quê? Está tendo volatilidade no mercado. Beleza? Qual que é a outra pergunta? E questão de time frame. Qual o melhor para eu ficar procurando, então, assim, justamente para scalp, para fazer um day trade? Já vou protegendo a entrada, viu, gente? Só interrompendo aqui já. Só para falar. Por quê? Já houve o reteste, tá vendo aqui, gente? Ó. A obrigação de qualquer bom scalper é eliminar risco, tá? Não é operar para fazer várias operações. Nós estamos numa entrada arriscada, proteger a operação. Acima, como que eu protejo a operação? Ó, eu protejo a operação acima da abertura do candle, pelo menos aí um pip, que é 10 pontos, tá acima. Ele houve o reteste aqui. Então, se ele subir agora, pra gente já anulou o risco. A gente já anulou o nosso risco de scalp. Então, se ele tocar aqui, ó, a gente já pode sair, ó. Vai dar pelo menos aí uns 10, 15 pips no mínimo. Né? Na verdade, vai até dar mais. Então, nós já anulamos o nosso risco. Se ele vir retestar aqui e não ter condições de romper. Beleza? Ó, tá vendo? Ele tentou retestar. Ó, bom que tá acontecendo tudo da forma que eu tô falando, ó. Ele veio retestar a zona e não conseguiu. Então, o que ele pode estar fazendo aqui? Ele pode ir lá em cima. Deixar no 0 a 0 pelo menos. Se ele não ter condições de romper esse fundo aqui, se ele rompendo esse fundo, ó, ele rompendo esse fundo aqui, ó, aonde ele vai buscar? Vai buscar esse novo fundo. Pelo menos aqui. Tá? Você perguntou qual que é o time frame melhor de operar em scalper, correto? Isso, porque principalmente para buscar padrão. Porque, por exemplo,
é meio complicado você buscar, sei lá, um martelo em H1, depois vai em M15, está formando um padrão inverso àquele, aí enfim, quando você olha vários time frames, às vezes dá um nó na cabeça quando um faz uma coisa e outro faz outra, que aí pode ser Certo. Primeira coisa, a gente tem que ter padrões bem estabelecidos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo aqui que eu fiz? Eu analisei, né, em H1 e M30, dei entrada, né, em cima do H1 e do M30. Só que eu estou acompanhando em M5, M15 e M5. Correto? Então, o que acontece? Geralmente, eu dou uma entrada em H1 ou M30, tá? Raramente M15. Mas, geralmente mesmo, H1. A maioria das vezes aí eu vou estar operando em cima de H1. Então, se o stop é muito caro, acima de 300 pontos, eu já não utilizo, tá bom? Uma entrada. Eu acho o risco muito pesado. Ou eu vou baixar meu lote, ou eu vou estar entrando em cima de H1. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou afunilar as entradas em M30 e em M15. Então, todas as vezes que eu for estar operando, ó, nós já temos essa zona. Fez a rejeição, teve a rejeição aqui, eu vou estar utilizando o quê? Eu vou estar afunilando padrões em cima de M30. Ó, M30 tem algum padrão? A gente consegue visualizar padrão aqui. A gente conseguiu visualizar o quê? O reteste. Em M15, também não. Nós conseguimos visualizar o reteste. Mas em H1, nós temos um padrãozinho aqui, né? Que é o quê? Rompimento. Ó, o reteste desse rompimento, a perda né, da força aqui, nós entramos a favor. Ele tende a fazer o quê? Repetir o movimento anterior. O movimento anterior é o quê? Que ele busque, né, fundos. Por quê? Ele perdeu essa consolidação. Toda perda de consolidação, ele tende a buscar fundos e topos. A única atenção que a gente tem que ter aqui, alguém sabe? Qual que é a atenção que a gente tem que ter aqui? Ele está próximo de onde aqui, galera? E aí, ninguém visualizou ainda? Aí tá entre as médias de 21 e 200, ele tá nesse caixote aí, não tomou decisão ainda? Não, não é isso. Eu vou puxar no diário aqui, ó. Ver se vocês conseguem visualizar melhor. O que nós temos aqui? Ele está muito próximo da mínima do dia. Ó. Vocês conseguem visualizar aqui, ó? Ele estando próximo da mínima do dia, já se torna em uma entrada arriscada. Tanto eu não gosto de operar nem nas mínimas, nem nas máximas. Fiz essa operação aqui porque hoje o movimento está fraco, mas ele pode vir retestar a mínima e dar um tiro para cima. Então, a atenção do scalper também, galera, ela tem que ser em cima disso aí. Sempre quando estiver muito em cima da mínima, muito em cima da máxima, tomem cuidado, tá? Posicionem stops curtos. Sempre, sempre, sempre. Em relação às médias, né? Por exemplo, ó, nós temos quanto... Eu já tinha falado outras vezes, e você está certo na sua visão. Sempre quando estiver muito próxima, aguardar grandes movimentos. Viu, gente? Então, tomem cuidado aí com as médias. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Foda que o gráfico tá muito parado hoje, né? Feriado é foda. Ó. Não temos quase nenhum movimento aí, ó. Vamos ver se vai ter a rejeição aqui. Eu acredito que vá, viu, gente? E, ó, H4 tá abaixo da M21. Ó. Então, possivelmente, se né, o M15 terminar engolfando aí, pode ter certeza, viu, gente, que o gráfico vai subir. Aí eu vou comprar? Não, vou guardar. Que nós já temos aqui, ó, padrões, tá? Que o gráfico tá rejeitando, ó. O que nós temos aqui, ó? Presença de pavis. Toda vez que há presença de pavis, tudo onde aqui, ó, pavio nada mais é do que a rejeição de preço. Então, nós já vemos que o quê? Ele tocou aqui, ó, 1,29, 1,21,497, 1,21,510, ele rejeitou essa zona. Então, tu começou a rejeitar muito, o que você faz? Se eu tivesse vendido aqui, eu já sairia da operação. Isso representa risco para mim.
Que ele pode vir e dar um candle assim, ó. Tá? Então, isso para mim representa risco. Todas as vezes que há padrões assim, ó, ele sinaliza risco, rejeição. Quanto maior o pavio, mais rejeição tem. Deu para entender, galera? Isso é feeling, ó. Isso aí é feeling de mercado. Ah, mas está em M5. Cara, não importa. A mesma coisa que vai funcionar em M30 vai funcionar em M5. Em M15, por exemplo. Tá? Só que a diferença é o seguinte. Eu não opero M1, viu, gente? Pelo amor de Deus. M1 tem muito ruído. M5 também consegue ver bastante ruído. Mas é uma coisa mais parametrizada. Ou seja, a gente consegue colocar aqui M15. Ó, M5 temos a rejeição. M15 também temos essa rejeição no 497. São 3 pavios, corpos pequenos. Nós temos aqui, por exemplo, um harami, né? É um kendo japonês. Tem na minha aula também. A aula passada, a aula retrasada eu passei. Então, os pavis, eles nos direcionam à direção do gráfico. Em scalp, a gente não precisa estar se atentando somente ao kendo. Focar bastante em pavis também. Beleza? Por exemplo, ó, movimento anterior, ó. Ele deu um pavio aqui, houve a rejeição e caiu, ó. Agora a mesma coisa, ó. Nós temos, ó, ele está segurando, ó, tudo na mesma zona. Enquanto ele não perder esse 497, ele não nos diz que o mercado vai cair ou que o mercado vai subir. O mercado vai subir acima disso aqui. O mercado vai descer abaixo disso aqui. Tá abaixo, para mim ele ainda vai descer. Ele não rompeu isso aqui, ele não quer dizer queda ainda. Então, por isso que a operação já está protegida. Já é um risco desnecessário você está operando, deixar o stop ali, pagar para ver. Porque ele está muito pouco volátil. Se tivesse uma volatilidade maior, daria para posicionar o quê? O stop aqui, ó. Daria para a gente estar posicionando o stop aqui, ó. Tá? Ah, mas tem esse suporte aqui. Só vai dar um pouquinho mais, ó. Não tem problema. Acima da M21. Mas, ó. Pronto. Já estamos dentro do canal. Tá bom, gente? Estamos dentro do canal aqui e aguardando esse movimento. Pelo menos até aqui, ó. Ó. Aguardar pelo menos até aqui. E, ó, nós estamos na máxima da H1. Tá? Estamos acima. Então, ou seja, se ele vir renovar a máxima ou mínima, já estamos protegidos da operação. Alguém tem mais alguma pergunta? Beleza, vamos lá então, gente. O SDCAD, analisar mais o SDCAD aqui, às vezes vai ser uma boa oportunidade para vocês, tá? O dólar canadense, nós temos aqui uma tendência baixista, tá? Terciária aqui e secundária. Nós temos o quê? Um canal muito esticado. O que eu falo com um canal muito esticado? É um canal assim, galera, ó. Um canal em topos e fundos pequenos, tá? Só que nós já temos aqui, ó, no semanal, por exemplo, né, algumas rejeições. Mas nós não temos um fundo pré-estabelecido. A não ser aqui, ó. Nós temos um fundo pré-estabelecido aqui. Mas olha que interessante. O semanal aqui, ó, nós temos um fundo interessante aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês conseguem visualizar isso aqui. Ó. Olha aqui, ó. Temos pavios, ó. Ou seja, nós temos uma rejeição ali, ó. 1, 2 pavios, 3 pavios. Então, nós já vamos nos atentar aqui. Aqui, ó. Aqui há uma acumulação, ó. Temos uma acumulaçãozinha aqui, ó. Então, ele só tem 2 movimentos aqui, tá, gente? Ó. O primeiro seria o quê? Rompendo essa acumulação, o pullback, nós entraríamos a favor do pullback. O segundo, o que seria? Rompendo a acumulação para baixo, repetindo o movimento anterior. O pullback, nós venderíamos aqui, ó. Eu acredito, tá, gente? Um movimento baixista ainda, mas eu guardaria o rompimento.
Por que, Lucas? Você acredita nisso? Olha só. Nós ainda temos um SD-CAD abaixo da M21. Enquanto não romper M21, quer dizer continuação de tendência. A tendência é baixista ou altista? Baixista. Enquanto ele não quebrar esse padrão aqui, ó, essa acumulaçãozinha aqui, ele quer dizer baixa. Beleza, galera? Então, o que eu vou trabalhar aqui no SD-CAD? Sempre com o quê? Padrões baixistas. E olha que bonito, velho, que o SD-CAD é. Ele tá respeitando a M200 como se fosse uma LTB, ó. E ainda não teve, ó, nenhuma caracterização de reversão. Por quê? Ó, topos e fundos em descendência. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida? Olha, tá ficando bonito, viu? O EURUSD. Rompendo essa mínima aqui. Aí dá pra gente pegar bons pontos aí, ó. Dá até pra alongar um pouco esse... Aí, ó. Dá até pra gente alongar um pouquinho aí. Tá? Galera, alguém quer falar alguma coisa? Tudo muito bem explicado? Show de bola. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu, gente? Agradeço a atenção de cada um aí. Depois eu vou estar upando essa aula aí, tá bom? Pro Drive, até de noitinha aí, tá? Muito obrigado pela atenção de todos aí e uma abençoada semana.